Muito bem-vindo à Exousia School. Nós estamos no 4º dia desse seminário glorioso, meu Deus. Dízimos e primícias. E eu quero agradecer todo mundo que está aí ao vivo conosco, você que já compartilhou, gente do Brasil inteira, gente da Europa inteira. E hoje nós vamos entrar já mergulhados na palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, são 9h16 aqui no meu relógio. E hoje, irmãos, nós vamos entender algo. Eu não sei qual das 4 aulas é o mais forte, porque eu falo cada uma é mais forte que a outra. Mas o que os profetas têm a ver com a nossa prosperidade? De novo, o que os profetas têm a ver com a nossa prosperidade? Se você não compartilhou ainda, compartilhe pelo menos aí com uma pessoa e nós já vamos entrar direto na palavra de Deus. Nós não vamos já nem esperar mais nada. Vocês já viram os testemunhos do que é participar da Exousia School e nós vamos orar. Eu já vou pedir o Lucas para tirar aí os comentários, porque eu quero que todo mundo preste muita atenção. Isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula. Então eu quero que você se sente, fique à vontade e vamos para cima com palavra, poder e autoridade em nome de Jesus. Lucas, os comentários já estão eliminados? Não, vou tirar agora só uma dúvida. Não é 20:20, né? O quê? 2 Coríntios 20:20. 2 Coríntios 20:20. Você deve estar em 1 Coríntios. Crônicas. É que o CR... O CR... Queridos, 2 Crônicas 20:20. Esse é o texto que o Lucas vai colocar aqui na tela. Nós já vamos orar em nome de Jesus. Os comentários já foram eliminados? O chatzinho aí, eu sei que tem muita gente aí. Eu quero ir direto para a aula hoje, irmão. Hoje eu não quero perder tempo. Hoje eu quero que você saia daqui regozijando da glória de Deus. Porque hoje eu creio que Deus vai operar maravilhas através desse... Isso aqui vai ser um culto praticamente. Em nome de Jesus. Lembrando vocês que o certificado aqui já está pronto para enviar para quem terminar. Logo após essa aula haverá uma prova. Nós vamos mandar o link da provinha para você. Você faz a prova e já vai poder ter o seu certificado do Seminário Bíblico, Dízimos e Primícias, exclusividade da Exousia School. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, se o Espírito Santo não estiver presente nessa aula, de nada serve nós estarmos aqui. Que haja, Senhor, agora uma conexão entre o céu e a terra, que o teu poder, tua unção venha ao encontro de cada coração, de cada mente, de cada espírito, e que ninguém volte mais a ser o mesmo, que todos nós venhamos ser transformados pela tua palavra, pela tua unção, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas 20:20, está aí na tela, Lucas? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram Jeosafá, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meu Deus do céu. Crede nos profetas e prosperareis. Levante sua mão direita para o céu comigo e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero já começar a dizer aqui para você que, olha esse texto: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperaremos. Mas o que tem a ver o profeta com a minha prosperidade? Nós temos que entender que nós não podemos mais, as igrejas não podem mais viver no natural. A única forma de nós vivermos no sobrenatural é vivermos debaixo de uma unção profética. Quando nós vivemos no natural, nós somos levados pela corrente do que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Então, nós seguimos essa corrente. Então, as coisas estão... como que está a economia do mundo? Então, eu vou seguir essa corrente. Como que o mundo está fluindo? Eu vou seguindo e eu vou me adaptando à situação. Mas quem flui no profético, ele se adianta. E quem se adianta, governa.
Quem se adianta, vence. Quem se adianta, está na frente e consegue governar as coisas. E só pode estar na frente aquele que está no mover profético. Agora entenda algo aqui comigo. Se nós fluímos no profético, nós vamos entender o que está acontecendo. Uma igreja que ela não é edificada debaixo de palavras proféticas, que ela não é edificada debaixo de mover profético, ela é uma igreja que vai ficar estagnada. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa igreja, ela tem avançado com passos grandes. Por quê? Apesar da quarentena. Porque Deus vai dando instruções, Deus vai dando palavras e nós vamos tomando atitudes e as coisas vão acontecendo e você diz, mas como é isso? Enquanto muitos estão assim, não, estamos na quarentena, tem que segurar as pontas. Nós, que estamos debaixo de uma palavra profética, estamos prosperando mais na crise, mais na quarentena, mais durante o coronavírus do que antes. Estamos construindo, estamos edificando, estamos avançando, estamos aumentando o lugar da nossa tenda durante esse período. Quero dizer algo para você. Não existe uma igreja plena que não reconheça o ministério do profeta. O verdadeiro profeta, o homem de Deus, profeta ungido. Eu não entendo como que tem igrejas que nem aceitam esse ministério. Não promove esse ministério. É absurdo. Deixa eu mostrar para você o texto de Esdras, capítulo 6, verso 14. Olha que texto, irmão. Esdras 6, 14. Para você entender como que Deus quer que a gente edifique a igreja. Irmão, deixa eu dizer outra coisa para você. Não existe Bíblia se ela não é profética. Não existe Israel se ele não é profético. Não existe igreja se ela não é profética. Deus é profético. Você precisa entender isso. Deus é profético. Tudo que é de Deus é profético. O Deus da profecia. O que nos torna únicos no mundo inteiro, de todas as religiões, é que nós temos o Espírito de Deus que nos dá a profecia. O diabo sabe o passado e sabe o presente. Então todas as religiões conseguem revelar inclusive o passado. Mas nós somos os únicos no mundo, para provar que Deus é conosco, que Ele profetiza as coisas. Deus disse assim, eu chamo as coisas que vão ser no futuro agora, como se já fossem agora. Então, Esdras 6,14, não sei se o Lucas tem aí, diz assim, e os anciãos dos judeus iam edificando, olha aí, e de novo, prosperando, por quê? Pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Idô. E edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus e conforme o decreto de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, olha só, eles iam edificando e prosperando pela profecia do... Olha aí, de novo, profecia e prosperar, e andam juntos. A Bíblia diz em Provérbios 29, verso 18, sem profecia o povo perece. De novo, sem profecia o povo perece. Eu vou ler de novo. Sem profecia o povo perece. Porque sem profecia o povo não tem direção. Sem profecia o povo não entende o coração de Deus. Sem profecia nós tomamos decisões erradas. Sem profecia nós não estamos fluindo no fluir de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem não está debaixo de um mover profético, está debaixo de um poder religioso, de uma estrutura religiosa. A estrutura religiosa, ela é fixa. Ela revela Deus de um jeito só.
e Deus só tem aquele jeito, e você vai ficar 20 anos naquela igreja, o louvor é o mesmo, as músicas são as mesmas, os hinos são os mesmos, a forma do culto é o mesmo, e aquilo ali é enrijecido. Deus só se revelou daquele jeito quadrado. Quem está no Espírito, irmão, um dia Deus se move em milagres, outro dia Deus se move no profético, outro dia Deus se move no evangelístico, e a unção de Deus flui, e nós entendemos que agora é tempo de avançar, agora é tempo de discipular, agora é tempo de parar, agora é tempo de colher. Então quem está no profético, ele está se movendo no vento do Espírito Santo. Agora, olha que coisa, sem profecia o povo perece. Os profetas prevêem crises. Qual que é a importância de prever uma crise? Olha para você ver, quem prevê a crise prospera. Se você vê, tem um filme aí que mostra a grande bolha imobiliária e um grupo de homens que tinham previsto isso. Eles ficaram extremamente ricos lá, tem até um filme disso, porque eles conseguiram prever, mas por números e por estatística, que aquilo ia acontecer. Quem prevê o futuro governa. Qual que é o livro que prevê o futuro? Quem é dono do futuro? Deus. O diabo não é dono do futuro coisa nenhuma. O diabo deduz. Deus fala e acontece. Então, você vai ver lá em Atos capítulo 11, versículo 27, algo muito forte. Nós vemos um profeta, isso mesmo, irmão. Profeta do Novo Testamento. Atos 11, 27. E naqueles dias desceram profetas, profetas no Novo Testamento, de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio. Olha o versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então olha que maravilhoso. O profeta veio e disse, gente, é o seguinte, nós temos que enviar provisões para a Judéia, porque vai haver uma grande fome, e se a gente não enviar, os nossos irmãos vão passar fome, vão passar problemas. Então a crise foi superada, porque o profeta, profeta chamado Ágabo, ele viu o que iria acontecer, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Mas como eles estavam preparados, como eles viram, por quê? Porque estava debaixo do profético, né? Então nós vemos aqui o coronavírus, né? A quarentena de 2020, por exemplo. Quantas igrejas fecharam na quarentena de 2020? Quantas empresas fecharam na quarentena de 2020? Estou falando de crente, empresas de crente. Quantas pessoas perderam tudo em 2020? Por quê? Porque não seguem profetas, não fluem no profético. Eles vão com os acontecimentos como o mundo. O crente que está debaixo do profético, ele está adiantado, ele sabe o que tem no futuro, ele sabe o que está acontecendo. Então, preste atenção nisso aqui. Em dezembro de 2019, quando já se estava descobrindo o vírus, nós vemos que por exemplo, eu sigo profetas, como o profeta T.B. Joshua. O profeta T.B. Joshua disse desse vírus e ninguém estava dando bola para ele. Em janeiro, que não havia nem suspeita de fazer um dia uma quarentena mundial como aconteceu, ele disse, irmãos, eu tive uma visão. Inclusive, eu vi a minha igreja fechando por um tempo. E ele então previu essa situação de igrejas fechar. Coisas que antes de 2020 ninguém imaginava. Então preste atenção. Quem estava seguindo o profeta e já se adiantou, falou, opa, nós estamos em janeiro. Nós vamos o quê? Reter as finanças para poder passar pela quarentena. Mas quem não segue profeta, quem não entende profeta, quem não está nem aí para o profético, cai na mesma lama que o mundo, cai no mesmo problema que o mundo. Então, aqui eles previram a crise e já enviaram a provisão para ninguém sofrer a crise.
Então você precisa... Olha, eu lembro uma vez, eu estava na Espanha e eu tinha empresa, eu tinha igreja e tal. E Deus falou para mim, eu vou fechar, não resista. Então, como Deus já tinha falado para mim que aquela empresa ia fechar e que nós íamos fechar e que íamos embora, eu não me resisti. Eu permiti que as coisas fechassem e eu não sofri o que outras pessoas sofreriam. Por quê? Porque eu estava debaixo de uma palavra profética. E devido ao fechamento daquela empresa e do que nós tínhamos na Espanha, foi o que Deus nos fez viajar pelas nações e finalmente chegar ao Brasil. Mas a gente já caminhava debaixo da palavra profética. Então hoje nós vemos no Brasil, não existe mais profeta, existe agora bruxo que fica lá revelando, mas nunca vai te falar sobre o futuro. Nós precisamos de resgatar no Brasil o profético. Por isso que na Exousia School nós temos a escola de profetas da Exousia School, que também faz parte da Exousia Infinity, que é justamente a escola para resgatar o ministério do profeta, que no Brasil, eu não sei cadê. Onde estão os verdadeiros profetas como Ágabo, que profetiza para a nação? Em nome de Jesus. Então a igreja, nós vemos às vezes uma igreja perdida. Um verdadeiro profeta, ele tem a visão para a igreja, para a região, para o país. Ele não tem só, fica revelando o CPF dos outros. O profeta, engraçado aqui, ó, o profeta e o apóstolo, eles andam juntos. Vamos ver Efésios 2:20 para você ver o que diz. Efésios 2:20. Então, eu não entendo. Olha para você ver. Existem 5 ministérios. Igual na nossa mão. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ministérios. Da mão, quais são os 2 dedos mais importantes? O polegar e o indicador, porque é o que fazem a pinça. Né? Esse aqui faz a pinça para você segurar. E justamente esses 2 dedos, o apóstolo e o profeta, eles andam juntos. Né? Ó, qual que é o primeiro dedo que ele toca? Olha aqui. O profético. E o profeta, assim diz o Senhor. Vai vendo. Olha o que diz Efésios 2:20. Aí você tem que analisar a sua igreja. Será que a minha igreja está baseada... A minha igreja é uma igreja apostólica e profética? Ou a minha igreja é uma religião, né, que não reconhece 5 ministérios? Porque olha o que diz aqui. Edificados. Está falando da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Edificados sobre o fundamento. Quem põe fundamento na igreja? Dos apóstolos e profetas. Dos apóstolos e profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, na igreja do Novo Testamento, na igreja primitiva, quem colocava o fundamento eram os apóstolos e profetas. Eles encabeçavam a igreja. Hoje no Brasil só é reconhecido pastor, de vez em quando evangelista, que eles nem sabem o que é evangelista direito. Né? Então nós precisamos resgatar o profético. Você não vai prosperar sem os profetas. Agora, olha isso aqui. Sempre os profetas e os apóstolos iam juntos. Por exemplo, Paulo, onde ele ia com Silas. A Bíblia diz que Silas era profeta. Então, o apóstolo e o profeta sempre iam juntos. As igrejas que rejeitam os profetas, eles expulsaram o Espírito Santo da sua igreja. Vou repetir. As igrejas que rejeitaram o profético, rejeitaram o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo é profético. É impossível você separar o Espírito Santo do profético. Por quê? Leia a Bíblia. E veio o Espírito sobre ele. O que ele fez? Profetizou. E desceu o Espírito sobre ele. O que aconteceu? Profetizou. E o Espírito Santo veio sobre ele e o quê? Profetizou. Não está acreditando? Deixa eu mostrar para você no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Vamos lá.
Atos capítulo 2 é o grande texto que nós conhecemos do batismo com o Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, do dia de Pentecostes. Nós amamos esse texto. Então, acontece aquele alvoroço e aquela multidão se aglomera ao redor dos homens que estão falando em línguas. Pedro se levanta e ele faz a primeira pregação dele explicando o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele diz, verso 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Quem que vai ser derramado? O Espírito Santo. Aonde? Sobre toda a carne. Primeira manifestação do Espírito Santo aqui. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então o que acontece? A maior manifestação do Espírito Santo é o profético. E o que é falar em línguas e interpretar a língua? Profetizar também. E de todos os dons do Novo Testamento, que Paulo disse que nós temos que buscar com zelo, é o quê? O dom de profecia. Vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor. Lembrando que amor não é dom. O amor é fruto. Então ele diz, segui o fruto do amor. Agora ele vai dizer de qual é o dom mais importante. E procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente, o de profetizar. Aonde tem profecia, tem Deus. Aonde tem Deus, tem profecia. Quem expulsar o profético da sua igreja, expulsa o Espírito Santo. É o que diz, olha isso aqui, gente. Apocalipse 19:10. A última frase de Apocalipse 19:10. A última frase. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, meus queridos, olha só, quem que dá testemunho de Cristo? Profecia. O espírito da profecia é o espírito de Cristo, é o espírito que dá testemunho de Cristo. E o que a Bíblia diz? Que a própria Bíblia é um livro de profecia. Então, meus queridos, por isso que é tão importante você fazer a escola de profetas da Exousia School, que está dentro do Infinity. Vai vendo. Meu Deus do céu. Deixa eu te dar aqui outra... para você entender o que é mover profético. Outro exemplo como esse aqui que aconteceu quando houve fome e eles prepararam os alimentos para quem estava na Judéia. Aconteceu algo inédito na Bíblia e até hoje na igreja. Quando a igreja surgiu em Jerusalém, toda a igreja se juntou e eles começaram a viver em comunidade. Diz que todo mundo tinha tudo em comum, todo mundo vendeu tudo que tinha e entregou, ninguém tinha mais propriedade alguma. Isso foi o mover profético daquele tempo, porque eles estavam ligados com o Espírito Santo. Nunca foi uma regra. Por que nunca foi uma regra? Porque foi o único lugar onde isso aconteceu. Isso não aconteceu em Antioquia, isso não aconteceu em Filipe, isso não aconteceu em Éfeso, isso não aconteceu em Tessalônica, isso não aconteceu em lugar nenhum, só em Jerusalém. Por uma instrução profética divina, por um mover profético, todo mundo vendeu o que tinha e entregou, exceto lá, você viu, Ananias e Safira, que inclusive morreram por terem retido aquilo lá. Aí você pergunta, né? Porque isso aí não é regra, nunca aconteceu mais. As igrejas, cada um tinha suas propriedades, ninguém vendia elas. Não era obrigatório vender tudo e você viver em comunidade como eles viveram em Jerusalém. Só que, o que aconteceu? Eles venderam tudo lá no ano 34, depois de Cristo.
E eles, com esse dinheiro, a igreja explodiu no mundo. Você imagina o poder aquisitivo que tinham os apóstolos com a propriedade de aproximadamente 100 mil cristãos que tinham dentro de Jerusalém. Imagina uma igreja de 100 mil pessoas, onde ninguém mais tinha propriedades, porque teriam ofertado todas as suas propriedades para a igreja de Jerusalém nos pés dos apóstolos. Isso foi um mover profético. Foi um mover que aconteceu duas coisas. Primeiro, estourou a igreja no mundo inteiro. Eles tinham poder para bancar os apóstolos. Então os apóstolos eram enviados, tanto é que você vai ver que eles são enviados. Paulo, para quem acha que Paulo é um louco que apareceu do nada, Paulo foi enviado de Jerusalém para Antioquia. Quem mantinha? Quem pagava? Agora entenda. Por que isso foi mover só para Jerusalém? Porque no ano 70, Roma invadiu Jerusalém, destruiu tudo e desapropriou todos os judeus. Quem estava em Jerusalém perdeu tudo. Ou seja, quem não vendeu sua propriedade para o bem da igreja, perdeu para Roma. Então, foi um mover divino. Não é uma regra viver em comunidade. Mas para aquele tempo, foi uma instrução profética que Deus deu. Agora, deixa eu dizer algo para você. Não existe coisa mais tremenda, mais poderosa para você prosperar do que uma instrução profética de um profeta. A instrução que um profeta te dá. Na minha igreja, muitas pessoas dizem, pastor, eu não sei o que fazer, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro e tal. E Deus me dá uma instrução profética. Faça isso. Vou te dar o exemplo mais recente que nós tivemos aqui na nossa igreja. Eu vou falar até o nome, porque isso aqui é público, eles mesmos amam contar esse testemunho. A Priscila e o Leonardo. Priscila ela conta que ela estava tendo 2, 3 ou 4 clientes por mês, trabalhando como ajudante em um salão de beleza. No meio da quarentena, eu dei uma instrução profética para ela. Falei, filha, ela disse, pastor, não tenho recurso nenhum guardado e está difícil. Eu falei, você vai abrir a sua própria clínica de estética e você vai ser uma das melhores clínicas aqui da região de Balneário Camboriú. Você vai... E comecei a falar para ela. E ela estava assim, completamente perdida, ela não sabia. Então, olha só a importância da instrução profética. Eu falei, você vai bater na porta e você vai escolher o lugar que você quiser. Ela falou, pastor, não tem dinheiro nem para dar entrada. Eu falei, filha, obedece. A fé sem obras é morta. Ela nem eu vou fazer, pastor. Resumindo, no meio da quarentena, bateu na porta, sem dinheiro, sem nada. Eles conseguiram uma casa que tinha fila de pessoas para alugar, inclusive médicos, pessoas bem-sucedidas, e eles, sem os recursos, alugaram, abriram naquela casa a clínica, estão vivendo 1000 vezes melhor do que estavam antes, e ela disse, pastor, e a clientela está vindo como nunca antes. Prosperou, porque ela escutou uma instrução profética. Então, aprenda a escutar instrução profética. Jesus dava muita instrução para fazer milagre. Ele vai, lava-te. Pega o teu leito. Jesus dava instruções proféticas. Os profetas davam instrução. Vai lá e pega vasilhas vazias. Então, vai lá e faça... Os profetas davam instrução de semeadura. Como Elias. Vai lá e traz o pão. Vai lá e traz o sal. Eles davam instruções proféticas, inclusive de ofertas. Agora entenda isso aqui comigo. É interessante. Olha isso aqui. Deus vai dizer assim para Moisés, Moisés, eu vou te colocar numa posição como que você fosse um Deus minúsculo, com letra minúscula, diante de Faraó. Diga comigo assim. Aonde está Deus? Ali está o profeta dele. Entenda isso aqui, crente. Meu Deus. O que eu vou ler aqui para você, você vai ver. Deus não é Deus simplesmente
Aonde está Deus, tem profeta. Aonde Deus se move, tem profeta. Aonde não tem profeta, Deus não está se movendo. É regra. Deus tem que ter profeta. Vou provar para vocês em Êxodo 7, versículo 1. Porque Deus diz para Moisés, mas você vai ser como Deus para Faraó. Então, assim, você vai falar como se você fosse Deus para Faraó. Mas não basta você ser só como Deus, como Deus. Deixa eu ler o texto. Êxodo 7:1. Você consegue colocar aí, Lucas? Olha isso aqui. Êxodo 7, versículo 1. Vamos lá. O Lucas vai colocar aqui na tela pra gente, para ficar registrado esse versículo extraordinário aqui na sua vida. Vamos lá. Para você ver. Deus levantando Moisés em uma posição tão forte diante de Faraó como se ele fosse um Deus. Inclusive a palavra Deus usa a palavra Deus em minúsculo aqui para referir-se a isso. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho te posto por Deus. Meu Deus, olha que versículo louco, né? Moisés, você vai ser Deus em minúscula diante de Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Deus sempre tem os seus profetas. Então, se Moisés vai ser Deus, ele precisa de profeta. Tem Deus, tem profeta. É Deus falando? É com profeta. Deus fala no céu e o profeta profetiza na terra. Quando Deus quer fazer algo na terra, ele precisa usar a boca de um profeta. Se Deus pudesse simplesmente chegar e fazer, para que ele usou a boca do profeta para profetizar? Não, você não entendeu. Se Deus simplesmente, faz. Por que ele tem que usar a boca do profeta? Amós 3,7. Dos 5 versículos mais importantes de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Amós 3,7. Certamente, olha, quando a Bíblia diz certamente, irmão. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. E profeta faz o quê? Profetiza. Então Deus vai fazer alguma coisa na terra, ele revela para o profeta. E o profeta profetiza. Deus está procurando profetas na tua cidade. Deus está procurando profetas na tua igreja. Deus está procurando profetas no teu país, na tua nação. Deus quer fazer alguma coisa, mas ele precisa de alguém que esteja o ouvido aberto para poder ser boca de Deus na terra. Raço calabashia. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você precisa caminhar debaixo do profético. Deixa eu dizer aqui. Existe uma diferença entre ter o dom profético e ser profeta. Quem tem o dom profético, Deus fala com ele repete. De novo, Deus fala com ele e ele transmite. Ele abre a boca. Esse é o dom profético. O profeta também faz isso. Mas o profeta ele tem outro nível. O profeta ele tem tanta autoridade com Deus que ele fala no nome dele sem Deus ter falado e Deus assina embaixo. Não ia ter seca na terra. Mas Elias falou, não choverá na terra enquanto eu não autorizar. Não diz ele assim, ó, pela minha palavra não choverá. Ele não disse assim, diz o Senhor, ele disse, pela minha palavra não choverá. E Deus assinou embaixo, porque Deus tem um compromisso com os profetas. Deixa eu te dizer algo, sabe por que é bom estar perto de um profeta? Deus não ia te abençoar. Deus não ia te prosperar. Você não estava no radar de Deus para aquilo ali acontecer. Deus não ia te exaltar como Deus... E aí um profeta falou, Deus vai fazer. Agora, porque o profeta falou, Deus faz. E eu já vi isso acontecer.
Porque você está debaixo do profético. Porque você está caminhando debaixo de profetas. Meu Deus, é forte. Agora, deixa eu dizer algo aqui muito mais sério para você. Muito mais forte para você. Isso aqui, na Exos School, irmão, você vai mergulhar 100 níveis mais profundos. Mas eu preciso trazer algo aqui que mudou minha vida. Na prática. Elias estava num riacho. Bebia água do riacho e os corvos traziam comida para ele. Quem estava provendo para ele? Deus. O que Deus faz? Deus seca o riacho. E Deus diz para ele assim: sai daqui, Elias, e vai para Sarepta de Sidão. O de Sidom. Porque ali eu ordenei que uma viúva te sustente. Eu tenho uma pergunta para você. Deus tem dificuldade de prover para o profeta? Não. Deus tem dificuldade para prover para o profeta? Deus não podia fazer jorrar água de novo dali? Por que a água parou? Deus não podia continuar enviando corvos? Sim. Mas Deus, olha essa palavra, gerou uma necessidade. Deus secou o riacho e Deus, olha o que ele faz, ele manda os corvos parar. E diz, agora você vai até Sarepta. Meu Deus. Olha isso aqui. Quando ele chega em Sarepta, a viúva, tem uma viúva lá recolhendo gravetos para fazer um fogo, para fazer um bolo, né, um pão, e comer ela e o filho dela, e diz que vão morrer. Então Elias chega. Irmão, Deus não tem problema em prover para um profeta. Deus podia levantar o rei, Deus podia levantar um exército, Deus podia levantar corvo, Deus podia fazer anjo aparecer para ele. Jamais Deus vai deixar um profeta morrer de fome. Mas Deus envia ele lá em Sarepta de Sidão, diante de uma viúva. E já havia morte, irmão, já estava todo mundo morrendo de fome naquela região. E ele chega até aquela viúva. E diz para aquela viúva, esse pão que você ia dar para você e o seu filho comer, me dê a mim. Deixa eu dizer algo para você. A viúva, ela ia realmente morrer de fome. O filho dela, ela mesmo falou, nós vamos comer e vamos morrer. Então, ele diz assim, esse pão me dá a mim. Agora, por que Elias, irmão, ele clamava, o fogo caía do céu. Ele clamava o fogo e ele podia muito bem comer onde ele quisesse. Ele podia clamar, ele podia fazer... Irmão, esse homem era o maior profeta da terra. Para que ele teve que pedir o pão da viúva? Ele podia fazer assim, fazer chover, ele podia trazer... Sei lá, ele podia fazer, pela palavra dele chovia, resolvia o problema. Para que ele teve que pedir o último pão da viúva? A gente pensa que era a viúva que estava suprindo para ele, mas não. Não era a viúva a resposta de oração para Elias. Elias era a resposta de oração para a viúva. Porque se você vai comer o último pão, o que você faz? Eu vou morrer. O que você faz? Clama a Deus. Deus, é o último pão. Eu vou comer e morrer. O Senhor me manda o socorro. O que Deus mandou? O profeta. Eu vou te dizer algo das coisas mais profundas que eu já aprendi na minha vida. Quando você pede para Deus um milagre, Deus não te manda um milagre. Quando você pede para Deus a bênção, Deus não te manda a bênção. Quando você pede para Deus um milagre, ou você pede para Deus uma bênção, Deus te envia o profeta. E a resposta que você dá para o profeta é a resposta que você está dando para Deus. Aquela viúva clamava, vou morrer de fome. Deus enviou a ela o profeta. E qual foi a resposta que ela deu para o profeta? Ela semeou tudo que tinha nele. E qual foi a colheita dela? Ela não
parou de ter farinha e azeite na casa dela até que choveu sobre a face da terra e o mundo voltou a prosperar. Entenda, meu querido. Quando você pede um milagre para Deus, Deus não envia o milagre, Deus envia o profeta. Porque Deus certamente não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo o profeta. E o que o profeta profetizou? Falou, me dê a mim primeiro. Porque não faltará farinha nem azeite até que chova sobre a face da terra da sua casa. Tem gente que está a vida inteira clamando, meu Deus, o que eu faço? E não vai, e eu vou morrer, e é o último pão, e Deus me manda o socorro. É mais ou menos aquela história. O cara estava afogando, e ele disse, Deus me salva, Deus me salva. Aí ele viu um barco passando, o barco acenou para ele, precisa de ajuda, ele falou, não, pode ir embora. E ele está lá afogando. Deus me salva, Deus me salva. Passou outro barco. Acenou para ele, precisa de ajuda. Ele falou, não, pode ir embora, eu estou aqui. E passou o terceiro barco. Ele não entrou no terceiro barco que ofereceu ajuda para ele. Ele morreu. Quando ele chegou no céu, ele falou, Deus, eu te clamei tanto. Por que o Senhor não me resgatou? Por que o Senhor não me salvou? Eu queria que o Senhor me tirasse de lá. Deus falou assim, meu filho, eu te enviei 3 barcos, você não quis entrar em nenhum deles. Quando Deus quer mudar a tua vida, Deus envia um profeta. E às vezes Deus move o profeta. Deus move o profeta de lugar, irmão. De repente aparece um profeta na tua vida. Você fala, de onde veio esse homem? Como é que ele apareceu aqui na minha telinha do meu computador, do meu celular? Como é que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Para ser resposta de oração. Pelo que você clamou há muito tempo. Como que apareceu aquele profeta lá em Sarepta, que nem era Israel? Porque havia uma viúva clamando. Porque quando você clama... Agora presta atenção. Deus gerou uma necessidade em Elias. Ele precisava de comida e de água. Deus não tinha dificuldade nenhuma em prover para ele. Mas Deus gera uma necessidade nele para ele se mover e ir até Sarepta. E naquele momento ele tinha uma necessidade. Ele precisava de beber água e comer pão. Ele precisava de água e alimento. Uma necessidade que Deus gerou nele. Que Deus podia suprir de 1 bilhão de formas diferentes. Mas não. Deus não fez de 1 bilhão de formas diferentes. Deus fez através da mão daquela viúva. Por quê? Escute essa frase, porque essa frase é a frase que vai impactar a sua vida hoje. A necessidade do profeta é a sua oportunidade de receber um milagre. Então Deus enviou o profeta, gerou uma necessidade nele, para que quando ele chegasse diante da viúva, a necessidade do profeta se transformasse na oportunidade dela. A necessidade do profeta é a sua oportunidade de mudar de vida. Então você tem gente que está há anos, 10 anos, 20 anos, minha vida não muda, o que está acontecendo? E Deus diz, está aqui o profeta. E eu pus uma necessidade nesse profeta. Porque, irmão, qual que é a dificuldade de Deus? De simplesmente... Lucas, olha aqui para mim. Deus me deu uma missão muito grande, 50 nações. Qual que é a dificuldade de Deus? Na minha cidade existem bilionários. Qual que é a dificuldade de Deus falar assim, dar lá no sonho para ele, assim, vai lá e faça um cheque para o Medina de 500 milhões. Deus tem dificuldade de fazer isso? Por que ele não faz? Porque ele está dando oportunidade para as viuvinhas, para os pequenos, de receber o profeta, para que a vida deles mudem. Então chega uma pessoa e fala assim, é um profeta. Está aqui 50, 100, 200, 1.000, 2.000, 10.000, que são valores que não vão... E o que acontece? Deus vai gerando uma necessidade para te dar a oportunidade. Agora você imagina que eu chego aqui. Eu vou abrir um ministério. Não preciso de nada. Eu já tenho todo o dinheiro do mundo. Então o que acontece? Não vai acontecer isso nunca. Deus sempre vai fazer com que o profeta necessite para ele poder dar a oportunidade do povo investir
Presta atenção em Jesus. Jesus, sendo o próprio Deus, ele não se autossupriu. A Bíblia diz em Lucas 8, 1, 2 e 3, Jesus ia de cidade em cidade pregando o evangelho de aldeia em aldeia, e muitas mulheres, das quais haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, entre elas Maria Madalena, da qual haviam sido curada, liberta de 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, e Susana, e outras mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Então Jesus não chegou aqui, ó, pá, vou fazer aqui uma fábrica de dinheiro, não vou precisar de oferta. Não! A necessidade do ministério de Jesus era a oportunidade de mudar a vida de Maria Madalena, era a oportunidade de mudar a vida de Joana, era a oportunidade de mudar a vida de Susana, era a oportunidade de mudar a vida de José de Arimateia. E hoje é a sua oportunidade de mudar de vida. Deus simplesmente ele pode dar tudo para o profeta, mas ele não dá, ele espera você dar. Ele espera a sua mão abrir. Ele está dando a oportunidade. Foi a oportunidade daquela viúva de mudar de vida quando ela percebeu que o profeta precisava de água e alimento. Ele já tinha água e alimento antes. Foi Deus que tirou para ver se ela ia fazer. E sabe o que aconteceu? Muitas. O próprio texto diz que ao redor daquela viúva morria todo mundo, irmão. Mas ela se manteve viva. O choro dela não mudou a vida dela. O que mudou a vida dela foi a semeadura dela. Vou repetir. O choro da viúva não mudou a vida dela. O choro da viúva só trouxe o profeta mais perto. O que mudou a vida dela foi a semeadura. Então ele disse, me dá o pão a mim primeiro, porque o profeta ele entende princípios. Deus não pode multiplicar a partir do zero. Então para Deus te multiplicar, você precisa semear algo que a partir disso se multiplica. Gente, é o mesmo princípio do Novo Testamento. Jesus disse, ok, tem uma multidão passando fome e eu preciso dar pão para eles comer. Jesus disse, eu preciso de uma semente. Eu preciso que me traga algo para mim me multiplicar. Então, dos 5 pães e 3 peixinhos, 2 peixinhos, não lembro mais se é 2 ou 3, agora minha cabeça está até assim. Jesus precisou daqueles 5 pães, daqueles peixinhos para multiplicar para a multidão, porque esse era o princípio. Então, Elias fez a mesma coisa. É para multiplicar o pão, para você não passar fome durante esses anos? Traz aqui a semeadura. Então, quando você clama a Deus por um milagre, Deus não te manda um milagre. Deus te manda o profeta. E a resposta que você dá para o profeta é a resposta que você deu para Deus. Deixa eu dizer uma coisa. É por isso que Deus proibia que os profetas provessem para si mesmos. É por isso que Deus proibia dos apóstolos proverem para si mesmos. É por isso que Deus proibiu os levitas de proverem a si mesmos. É por isso que Deus sempre proibiu os sacerdotes de proverem para si mesmos. Satanás chegou para Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, converte essas pedras em pão. Para Jesus, multiplicar o pão para a multidão não era pecado, não era problema. Mas usar unção para transformar o pão, para alimentar-se a si mesmo, não era permitido. Deus não deixa a gente usar a nossa unção para a gente fazer pão para nós mesmos. A minha unção e a unção dos profetas está aqui para mudar a vida daqueles que semeiam. A maior fonte de riqueza que você pode achar é a vida do homem de Deus. A maior terra fértil que você pode achar é a vida do homem de Deus. O dia que você suprir a necessidade do homem de Deus, o dia que você suprir o projeto do homem de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E não são muitos que vão fazer isso. Aquela viúva podia dizer assim, ora por mim para Deus mudar minha vida. Todos os dias as pessoas chegam e dizem, pastor, ora por mim para Deus mudar minha vida. Se eu tivesse que fazer como Elias fez, eu não posso dizer assim, olha, eu vou só orar e tua vida vai mudar. Você tem que trazer a semente primeiro. Então, diga comigo, a necessidade do profeta é a oportunidade que eu tenho para mudar de vida. Vou dizer algo para você. Profeta nunca vai ter paz financeira. Né, Lucas?
pastor, nunca vai ter paz financeira. O dia que o pastor, ele tem 10 mil reais, o projeto que Deus vai dar para ele é de 100 mil. Então essa necessidade entre 10 e 100 é a oportunidade que as pessoas têm para semearem na terra fértil para a vida deles mudar. O profeta nunca tem paz financeira. O dia que ele tem 100 mil, o projeto que Deus vai dar para ele é de 500 mil. Para dar a oportunidade das pessoas mudarem de vida. Aí vai ser assim, quando ele tem 500 mil é 1 milhão, quando tem 1 milhão é 10 milhões, quando tem 10 milhões é 50 milhões, e assim por diante. Deus nunca dá paz financeira. Para quê? Para te dar a oportunidade. Deus nunca vai levantar um profeta que não precisa de nada. Pelo contrário, às vezes o profeta, quando tem muito, Deus tira dele para poder gerar uma necessidade. Está entendendo? Aleluia. Então, o pão, aquele pão, não mudou a vida do profeta. Deixa eu dizer uma coisa. A tua semeadura não muda a vida do profeta, mas muda a sua. Aquele pão não mudou a vida de Elias. Se ela dissesse que não, ele iria para outro lugar. Deus mandaria o corvo, Deus levantaria um rico, irmão, Deus podia fazer qualquer coisa, podia enviar anjo, Deus ia cuidar de Elias. Elias não quer morrer de fome, mas ela ia morrer de fome. Então o pão que você oferta não muda a vida do profeta, muda a sua. Meu Deus. Não sei quanto tempo faz você estar clamando por uma resposta. Eu não sei quanto tempo faz você estar aí passando por isso. E eu não sei quantos profetas passaram perto de você, porque às vezes ele não vem até você, ele só passa perto. Aquela mulher chamada Sunamita, a Sunamita, quando o homem ia lá, comia com ela. Ela chegou para o marido e falou assim, eu vejo que o homem que sempre que passa por nós, homem de Deus é. Façamos para ele, então, um quarto, junto ao muro. Então, olha que coisa tremenda. O profeta passava por lá. A tua capacidade de identificar Deus no homem. Porque o que é raro de achar na terra? Um homem que você veja o brilho de Jesus no rosto dele. Quando você encontrar isso, aproveita. É a tua oportunidade. E a minha vida alavancou. Quando eu aprendi a reconhecer Deus no homem, a suprir a necessidade do profeta, achando que eu estou suprindo, mas na verdade Deus está mudando, é a minha vida. Nós precisamos resgatar o profético. Nós precisamos começar uma igreja reformada com os princípios do evangelho, com os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, princípios, semeadura, dízimo, oferta, primícia, todo esse curso que nós estamos agora com as matrículas abertas, o curso definitivo das finanças do reino. Talvez você esteja aí, inclusive esteja chorando, dizendo, meu Deus, é isso. Eu seria irresponsável se eu não te desse a oportunidade agora de ofertar nesse ministério. Pastor, o teu ministério está mudando a minha vida. Se você é grato e você diz assim, chegou a hora de eu semear. O que o Espírito Santo colocar no teu coração, eu vou deixar. Você procura o nosso WhatsApp. O WhatsApp, procura no Instagram. Não precisa nem colocar na tela, Lucas. Quem quiser ofertar, vai atrás. Fica ao teu critério. Você entendeu a mensagem. Eu quero dizer algo mais para você. Eu quero até ver quantas pessoas estão assistindo aqui agora. Porque nós abrimos as matrículas e nós vamos fechar segunda-feira essas matrículas da Exousia School. São centenas de pessoas ao redor do mundo fazendo a Exousia School. Você já viu os comentários dos alunos. E a minha promessa é essa. Se você não sentir que foi o melhor investimento da sua vida, nós devolvemos o dinheiro, te reembolsamos sem problema nenhum. A minha promessa é essa. Se você não sentir que é o melhor investimento da sua vida, eu vou deixar aqui, ó, matrículas abertas, exousia.com.br, e se você decidir ofertar,
você nos procure no WhatsApp, nos procure no Instagram, peça o número da conta. Isso é algo que eu vou deixar por responsabilidade pelo nível da mensagem que eu te trouxe aqui. Agora, tem como você se matricular de duas formas hoje. Primeira, curso definitivo das finanças do reino. 2.000 minutos de aula, onde você vai aprender tudo. Tudo. Dízimo, oferta, primícia, esmola, né? Cuidar dos pobres, voto. Só a aula do voto eu já nem te falo. O que você aprendeu aqui é 15% dessa escola. Agora, a outra modalidade é a Infinity. A Infinity, ela inclui a escola de profetas, ela inclui a escola de finanças, ela inclui a escola de revelação, ela inclui todas as aulas bônus, ela inclui todos os e-books bônus, tudo. E é algo infinito, por isso chama Infinity, ela não para de crescer. Deixa eu te colocar um vídeo. Corre lá, faça sua matrícula. Depois de segunda-feira, não tem mais matrículas abertas. Essa é a sua oportunidade nesse ano de fazer a melhor escola de revelação do Brasil e do mundo. E eu repito, se você não sentir que foi o melhor investimento que você fez na sua vida, nós te reembolsaremos. Se matricular, começa a estudar agora mesmo. Se você se matricular, você começa agora mesmo. Lembrando que é uma escola, nós temos uma equipe que vai te acompanhar até o final. Lembrando que em julho do ano que vem, nós vamos ter a formatura desse ano. E se você e nós podemos juntar as duas turmas. Se até julho você terminar a escola de revelação, você faz formatura conosco aqui em Balneário Camboriú, fisicamente, presencialmente, eu entregar o diploma na sua mão, porque nós não somos um curso, nós somos uma escola de revelação bíblica única e exclusiva. Não tem nada parecido com a Exousia School no mundo inteiro. A matrícula está aberta agora e esse é o momento de você tomar ação. Mas o que é Infinity? Vamos comparar. Curso definitivo das finanças do reino para Infinity, que tem todos os cursos e não para de crescer. Põe aí na tela, Lucas. E não saia dessa transmissão. De jeito nenhum que eu vou voltar aqui, eu tenho muita coisa para falar para você ainda. Na modalidade Infinity, o curso conta com 4 principais módulos, que chamamos de Escola de Revelação Bíblica. Neles você encontrará a essência e o grande diferencial da Exousia School. Gênesis do Reino. A única mensagem que Jesus pregou foi o reino. Mas qual a sua origem? Afinal, o que é o reino de Deus? Gênesis do Reino é a base transformadora da Exousia School. Nesse módulo você aprenderá a origem e o propósito da terra, do homem e o que de fato é o Evangelho do Reino. A revelação de Jesus Cristo é o módulo que mais recebemos feedbacks positivos dos alunos. Impossível não se quebrantar com este ensino que te revelará a grandeza e essência de Cristo, desde antes da fundação do mundo até o Apocalipse. Gênesis do sacerdócio. Toda a estrutura das instituições que Deus criou é sustentada através da autoridade do sacerdócio. Por exemplo, a família, Israel e a igreja. No Novo Testamento existe uma grande diferença entre o sacerdócio universal do crente e o sacerdócio eclesiástico. Um dos princípios mais fortes que você vai aprender nesse módulo é que não existe profeta sem sacerdote. Falhar em entender este princípio pode ser catastrófico. Gênesis das Primícias é um módulo que contém uma das revelações mais profundas da nossa escola. Você descobrirá que dízimos e primícias nasceram no Éden, muito antes da lei. Mas quem é Infinity tem muito mais. Você também terá acesso ao curso definitivo das finanças do reino, o curso que elimina qualquer dúvida sobre o dinheiro na Bíblia. A escola de profetas também está no pacote. Como eu posso identificar um verdadeiro e um falso profeta? Como eu posso julgar a profecia? Como fluir no dom de profecia? Aulas que esclarecerão todas as suas dúvidas e perguntas sobre o profético e desenvolverá o dom de profecia que está em você. E não para por aqui. Apostilas, e-books, mentorias secretas para alunos e uma série de aulas com conteúdo revelador que certamente mudarão a sua vida. Os 4 níveis do sobrenatural, o dízimo errado, profetas e bruxos, o que não te falaram sobre curas e milagres, você dizima e não prospera, salvação e reino, a nova Jerusalém, a origem dos demônios, propósito, alinhamento, porque algumas pessoas são curadas e outras não. Mais de 10.000 minutos de conteúdo em uma estrutura que não para de crescer.
uma escola bíblica e ministerial de revelação da palavra na modalidade online para formar e capacitar ministros do Evangelho em qualquer parte do mundo. Seja bem-vindo à Exousia Infinity. Seja bem-vindo à Exousia Infinity. Irmão, sabe que algumas pessoas estavam falando para mim? Falou, pastor, essas quatro aulas já deveria ser o valor cobrado pelo curso definitivo das finanças do reino. Já deveria ser esse curso que nós demos essas 4 aulas aqui. E a Exousia School, irmão, nós colocamos todo o nosso empenho. Nós te demos aí o material do aluno. Você vai ganhar certificado de conclusão. Você vai ter uma pequena prova para a gente saber se você realmente assistiu todas as aulas. Todo o suporte que a gente deu para você. Tudo que se você vê a equipe que está atrás disso. Tudo isso nós estamos entregando gratuitamente para você. Agora você imagina o que é estar dentro da escola. Eu quero ver você chegar na formatura. Eu quero ver você chegar e concluir. Se você fala assim, pastor, em 4 aulas a minha vida já está transformada, irmãos. Eu estou prometendo aqui para você o mesmo nível, se não for mais profundo, é o nível de 1 ano de aulas, é o mesmo nível de profundidade de revelação. Todas têm essa mesma revelação. Não é aquela escola chata, aquela coisa que vai. É revelação, é profundidade, é palavra, poder e autoridade. Eu quero que você venha ser meu aluno. A matrícula está aberta agora. Preste atenção. Você que vai, todos vocês completaram as 4 aulas, vão ter esse certificado. Vai ter uma pequena provinha para você. Lucas, como que faz então para a pessoa fazer a provinha e ganhar o certificado? Antes, a prova não é para a gente testar a pessoa, é só para incentivar a estudar. Isso. Tá? A prova não é um teste para bombar você. É um incentivo para você estudar, porque talvez você vai precisar voltar e assistir essas aulas que vão ficar disponíveis durante alguns dias, ok? É só incentivo e também para saber, lógico, você tirar um 0 quer dizer que você não assistiu nenhuma das aulas. A gente vai saber se realmente você assistiu às aulas. Então, você que quer o seu certificado, já tira aí um print da tela, ó. exousia.com.br/certificado. Se você quiser tirar uma foto, esse é o momento. Tira um print aí da tela, esse já é o momento, agora. Até eu vou tirar uma foto. O Lucas que vai tirar uma foto aí. Vou botar no arroba Lucas Exousia. O Lucas está tirando foto aí. Aonde que eu vou botar essa foto? No Lucas Exousia. O Lucas está fazendo uma propaganda do novo Instagram dele. Lucas Exousia. Gente, não tenho mais o que falar para você. Ou você diz, é a melhor escola que eu já estudei na minha vida, ou a gente te devolve o dinheiro. É assim de simples. E o preço, irmão, é tão embaixo, é tão inferior ao real, que não tem... Porque a gente deixou um valor para não ter desculpa para ninguém. E ainda divide em 12 vezes. Porque o nosso objetivo aqui não é arrancar o dinheiro do povo, cobrar um curso caro. A gente podia cobrar no Infinity mais de 5 mil reais se a gente quisesse. Mas não. Deixamos lá em 12, sei lá, em 12 vezes de não sei nem... É muito barato. É muito acessível. Inclusive, você vai ver o Wellington contando. Põe o Wellington aí para nós. Um dos nossos alunos. Para você ver o que é. Já está ligado os comentários? Já. Põe aí nos comentários, você já se matriculou. Eu queria que você deixasse aqui, olha só, no comentário assim, acabei de me matricular. Você que se matriculou, fala assim, já me matriculei ou acabei de me matricular. O Wellington tá aí? Não sai, eu tô aqui, mano, eu vou voltar. Olha, é rapidinho. Olha o tanto que é profundo que o Wellington vai te contar. Joga na tela. Eu fui completamente transformado na mentalidade, no coração, na conduta, pelos ensinos que ele propôs na escola. E no início, eu fiquei cabreiro. Eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, cara, a submissão, a autoridade. Não, esse trem não funciona assim, as coisas não são assim. Só que eu não só ouvi e fiquei com raiva. E parei de ver os vídeos, não, eu continuei para tentar entender o que ele tinha para me propor.
Porque o nosso maior problema hoje é começar a ouvir a pessoa e a partir do momento que a gente não gosta, a gente pará-la de ouvir sem tentar entender o conteúdo que ela está tentando propor para nós. Então eu parei, recolhi a minha ignorância, a minha insignificância e falei assim, eu quero entender. E eu posso dizer que na metade do caminho, quando ele terminava cada palavra, eu falava para mim mesmo assim, eu estou errado e eu preciso me consertar. Eu quero dizer para vocês que ele é um homem de Deus, que se vocês tivessem uma profundidade, um entendimento daquilo que ele está tentando trazer sobre a escola, realmente o dinheiro que é cobrado é muito acessível, dá para todo mundo fazer, divide em 10 vezes, dá para todo mundo fazer. Eu quero falar para vocês que o que tem ali dentro, irmãos, são somente pérolas. E eu entendo porque que a escola é fechada, porque a Bíblia fala que a gente não pode jogar pérolas aos porcos. E só vai entrar quem quer, quem deseja ir mais fundo, quem deseja viver uma vida de autoridade com Deus, uma autoridade no reino. Estou completamente satisfeito com todo o conteúdo que tem sido proposto. Estou satisfeito de poder ter conhecido ele. Existe algo de Deus que foi posto sobre a vida dele para abençoar não somente a nação brasileira, mas as nações. Eu quero falar para vocês que hoje nós temos muita informação que é totalmente diferente de revelação, porque a informação, ela nos informa, ela traz conhecimento para a nossa vida. Mas quando nós vemos Paulo dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque poder só é trazido para a vida do cristão que tem uma palavra revelada. Eu quero dizer para vocês, a revelação é a única coisa que transforma a vida do homem. Eu resolvi coisas que estavam 3, 4 anos paradas, trancadas dentro do meu coração. O que ele tem para nos ensinar não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Parem e ouçam o que ele tem para falar. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade e pode curar também o seu coração, assim como o meu foi curado. Não perca essa oportunidade. Eu não arrependo e eu acredito que você também não vai se arrepender de se matricular e de ouvir o que esse homem tem para nos ensinar. Sabe o que é o melhor de tudo? Se você se matricular agora, você já pode começar a assistir a aula hoje. Estão todas gravadas, está tudo lá na plataforma. Como que a gente sabe quem assistiu às aulas? Nós conseguimos saber quantos segundos e minutos você assistiu de cada aula. Então, dentro da Exousia Infinity existe a escola de revelação e é quem faz a escola de revelação que recebe a formatura. Então, corre lá. E quem sabe nós vamos fazer ano que vem, eu que estou orando para dar certo, a nossa formatura na Europa, irmão. Vai ser a coisa mais linda do mundo. E a próxima formatura no Brasil vai ser aqui em Balneário Camboriú. Você que talvez já está vindo do curso antigo, você que abriu matrículas na Escola de Profetas e também pulou para a Infinity e está fazendo Escola de Revelação, se prepara, faça tudo para você estar aqui nos 21 dias da família do reino. A maior festividade que nós temos é 21 dias de culto de glória, poder e milagres, conferência em julho. E dentro dos 21 dias da família do reino, aqui em Balneário Camboriú, é que nós fazemos a formatura. E, gente, como eu disse, nós não somos um curso, nós somos uma escola preparada, com equipe formada para te ajudar, para te dar a melhor experiência, para você vai ser acompanhado do começo ao fim. Deixa eu te apresentar de novo aqui, ó, mais uma vez a nossa equipe. Lucas, tem o vídeo da equipe aí? Inclusive, tem gente nos comentários perguntando se tem suporte ao aluno. Nós temos suporte do aluno, quer ver? Pastor, tem suporte do aluno? Dá uma olhadinha se tem suporte. Vai lá, Lucas, coloca aí para nós. Olá, seja muito bem-vindo. A equipe Exousia está preparada para receber você como aluno da escola. Agora você vai conhecer cada um de nós. Meu nome é Eric e sou responsável por toda a parte online da escola. E junto comigo, Luiz Fernando, Dávila e João formam um time de marketing digital. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica, a líder de comunicação e suporte da Exousia School. E quando você precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Olá pessoal, eu sou o pastor Jordan, essa é minha esposa a pastora Isabela. Nós cuidamos do atendimento de dúvidas dos alunos na plataforma e também produzimos todos os e-books e apostilas. A Luísa, o Fernando e o Rafa fazem parte do time com a gente. Também atuamos diretamente na modalidade presencial da Exousia. Olá pessoal, eu sou a Sônia, sou responsável pela área administrativa e financeira da escola. E eu sou o Esdras, responsável pela edição de cada aula.
de todo o conteúdo que chega até você. Muito prazer, esta é a equipe Exousia. Eu sou o Lucas, diretor de operações e produtor da escola, e juntamente com o apóstolo Pedro Medina, nós trabalhamos dia após dia para promover a melhor experiência possível para os nossos alunos. Meu Deus. Você não tem noção o que é a experiência de estudar na Exousia School. Você participar de uma escola que está formando gente no Japão, na Holanda, na Inglaterra, na França, na Suíça, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na Guatemala, em Moçambique, Angola. Você vai fazer parte de tudo isso que Deus tem prometido das 50 nações. E o valor, irmãos, eu acho que é simbólico. É simplesmente para você entrar, para você fazer parte. Lembrando que a Exousia Infinity, ela tem uma renovação anual, então ela vale por 12 meses. Ok? Você fez agora, cada 12 meses, quem quiser, faz a renovação, porque a Infinity ela não para de crescer. Todo o conteúdo novo que a Exousia vai gerando, nós vamos colocando lá dentro. É isso aí. Deixa eu chegar aqui nos comentários e eu quero... Pessoal, todo mundo elogiando a equipe, que legal. Não, a melhor equipe do mundo, sinceramente, eu quero agradecer cada um, todos esses que apareceram aí, o Eric, que está aqui no telefone com o Lucas. O Eric tem sido assim, uma pessoa extraordinária. Na verdade, a gente vê que a Exousia School é algo sobrenatural, foi algo que foi criado por Deus. A gente não tinha noção, a gente foi crescendo junto, a gente foi se reunindo, nós estamos aprendendo no meio do caminho, mas nós temos um lema, nós vamos dar a melhor experiência para você. O meu trabalho é te dar a melhor revelação da palavra de Deus. O trabalho do Lucas é te dar o melhor conteúdo, porque ele é o produtor. Então, a melhor experiência possível. E nós temos o lema do relacionamento. As pessoas se assustam porque eu respondo pessoalmente quase todo mundo no Instagram, no Facebook. Nós chegamos a conversar com 3, 4 mil pessoas por dia. A gente não tem problema com isso, porque nós queremos um relacionamento com você. Na Exousia School, você não é um número. Na Exousia School, você é um aluno, você é querido, você é cuidado. Nós tivemos alunos que não têm muita habilidade com o celular, que durante semanas, ensinando como entrar na plataforma, e a Angélica, né, com aquela paciência dela. Então, queridos, é isso que é a Exousia School. Eu não tenho nem mais o que falar para você. Esse é o momento, é o último momento do ano para você se matricular. A gente está realmente conversando e planejando e buscando dia após dia melhorar ainda mais o relacionamento. E terminando isso aqui, nós vamos reunir, vamos melhorar mais, vamos trazer mais. E quero dizer para vocês que nós estamos começando também a nossa igreja online, cuidando de todos vocês que não têm igreja. Se você não tem igreja e não tem onde congregar, e mora na Europa, não tem onde congregar, ou mora em alguma cidade do Brasil e você diz, pastor, eu não encaixei em nenhuma igreja ainda, fale conosco que nós vamos cuidar de você também. É isso o nosso trabalho. E eu creio numa revolução. A Exousia School tem trazido uma revolução, uma renovação na mente, no profético, nas finanças, no dízimo, na oferta, na primícia, na autoridade, nos milagres. Operação de milagres, porque esse curso aqui é de dízimos e primícias, mas nós temos cursos que é ativação de dons, de curas, milagre, poder sobrenatural, né? Quem já sabe disso, coloca aí nos comentários quantas pessoas são curadas, né? Durante as aulas, são curadas durante as ministrações, durante as lives, porque aqueles que creem, a Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que creem. Por exemplo, a Priscila Furtado, nós vemos aí, Priscila Fortuna, né? O pessoal quer saber como fazer a provinha e receber o certificado. exousia.com.br/certificado, é só isso? Coloca aí pra gente, pronto, aí ó. Pessoal que tá perguntando aí como que faz, é isso aí. Lucas, tem como deixar isso aí e colocar um testemunho? Enquanto isso, eu vou para o Instagram parabenizar você que se matriculou. Bem-vindo à Exousia School, a maior escola bíblica de revelação do Brasil. Em breve, se Deus quiser, será uma das maiores do mundo. O pessoal vai fazer a prova, mas o certificado tem o prazo até dia 23 para entregar. Isso, o certificado vai ser enviado no seu e-mail até dia 23. A provinha já pode fazer hoje. Tá aqui, ó. Retire o seu certificado, faça a provinha exousia.com.br/certificado
E nós temos o prazo até dia 23 para entregar para você o seu certificado. O que o senhor pediu para colocar? Colocar mais testemunhos, enquanto o Lucas põe testemunhos, tá aí, ó. Eu vou lá para o Instagram conversar só com quem acabou de se matricular. Se você se matriculou, corre para o Instagram que eu quero falar contigo. Na verdade, eu já vou entrar aqui no Instagram agora, inclusive aqui com a tela diante de mim aqui, só para mim parabenizar aqueles que se matricularam na Exousia School, seja na escola de finanças ou na Infinity. Estou ao vivo aqui no Instagram, já estou tirando aqui o meu microfone e eu quero conversar com os novos alunos. Quando o senhor dá o ok, eu solto o testemunho. Solta o testemunho aí, Lucas, para mim, agora. Fala, meus amigos, a paz de Cristo. Eu sou Leonardo Douglas e eu estou passando com esse vídeo aqui para testemunhar o poder, o impacto que a Exousia School Online causou em minha vida pessoal, em minha vida ministerial, em minha vida espiritual. Pastor e mestre Pedro Medina, que é o professor, o diretor da Exousia School Online, transformou a minha vida de uma forma muito poderosa, com as revelações tão profundas da palavra de Deus ensinada na Exousia School Online. E eu tenho a minha vida hoje totalmente transformada, impactada pelas revelações da palavra de Deus que eu obtive, que eu aprendi e que já estou ensinando através da Exousia School Online. Eu tenho um ministério de 10 anos, já viajei muitos estados e já li centenas de livros, tanto brasileiro como escritor americano, e te confesso que o conteúdo que eu aprendi e continuo aprendendo na Exousia School, eu não vi em canto nenhum do mundo. Olha que eu já fiz seminário teológico, olha que eu já li centenas de livros, mas em nenhum desses eu obtive o conhecimento, a palavra revelada, o ensinamento profundo das Escrituras que o pastor e mestre Pedro Medina ensina na Exousia School Online. Você que está me assistindo, homem e mulher, jovem, adulto ou idoso, não perca tempo, você precisa fazer a Exousia School Online, palavra, poder e autoridade, para transformar a sua vida de uma forma extraordinária. Faz a tua inscrição, seja a Exousia School e sua vida vai transformar com palavra, poder e autoridade.